Olá, pessoal! Estamos aqui mais um Florida Connection. Esse é o nosso episódio número 10. Estamos aqui com um convidado super especial que o Walter vai estar apresentando aqui pra gente hoje. Deixa o seu like, se inscreva, comentários. E aciona o sininho. Aciona o sininho, bora lá. Hoje nossa convidada é uma mulher que literalmente faz florescer sonhos, diretamente da Greenview Outdoor Solution, Cibele Pastore. É paisagista formada no Brasil, Douglas, há muitos anos, com mais de 800 projetos realizados. É uma visão única sobre como a natureza pode transformar espaço e pessoas. Vamos conhecer sua trajetória, seus desafios de empreendedora nos Estados Unidos e os projetos que estão sendo brotados aqui na Flórida. Cibele, prazer aqui você estar aqui junto com a gente aqui para passar um pouquinho mais da sua experiência. Obrigada, gente, o pessoal que está assistindo tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Nós temos uma audiência muito forte no Brasil também no nosso podcast. Prazer. Obrigada, gente. Muito legal. Eu queria já começar aqui perguntando. Greenview Outdoor. Como que surgiu aí a Greenview Outdoor? Bom, eu sou formada há 22 anos, quase 23. Isso entrega a idade, né? E no Brasil eu tive empresa por 15 anos, de áreas externas, sempre trabalhando com paisagismo, piscina, todo o layout. E quando eu mudei para cá, eu vi que eu queria continuar fazendo o que eu mais amava, que era exatamente o que eu já fazia no Brasil. Então aí surgiu, a gente começou do zero aqui, a Greenview Outdoor. E quanto tempo de América, Cibele? 8 anos, quase 9. E o que aconteceu para você? Você da onde? Do Brasil? E o que aconteceu para dar esse estralo, falar aqui não é mais meu lugar para mim? Na verdade, o estralo foi meu marido. Ele sempre gostou daqui e sempre quis se mudar para cá. Doutor Maurício. Doutor Maurício. E ele, desde pequeno, ele gosta daqui. A gente tirava férias anuais aqui de longo tempo. E aí, até que ele falou, agora a gente vai. E eu não muito querendo ir, porque eu gostava muito de como estava a empresa, de tudo muito arrumadinho lá. Mas eu falei, vamos pro desafio. E aí a gente se mudou. Eu até, no começo, né, estudei inglês. E achei que talvez eu fosse me aposentar. Mas aí depois, nesse primeiro ano, eu senti muita falta de ir em obra, da profissão, dos clientes, de tudo. Eu fiquei com operação no Brasil 1 ano ainda de longe para concluir tudo que eu tinha de obras em aberto. E aí, depois de 1 ano, eu falei, não, eu preciso fazer algo que continue me satisfazendo. E aí, que foi que montei a Greenview e começamos do zero. E foi algo que cresceu organicamente muito rápido. Foi até assim, não esperava ser dessa maneira. Então, cresceu aí nesses 8 anos. Então, mas sabe o que eu percebi, Cibele? A gente acompanha seus projetos, nós somos parceiros de trabalho com a Fênix, com a i9, e o que nós percebemos muito nos seus projetos, o diferencial dos seus projetos, que saiu daquela coisinha do americano, a piscina meia oval, aquele básico do americano, entendeu? E você veio para revolucionar com novas ideias, novos projetos. Esses dias nós fomos gravar um projeto, eu e o Douglas, nós fomos gravar um projeto, ficou magnífico. O Douglas até, na hora da gravação, ele falou, aqui foi projeto da Greenview, nós fomos gravar uma piscina. E, é sensacional ver isso daí. E talvez eu vejo que esse sucesso que você vem trazendo da Greenview para cá, desses 8 anos, eu acho que é devido a essa revolução que você deu no paisagismo, entendeu? Porque em nenhuma outro local você vê isso. E também eu acredito que os americanos agora tá começando a mudar um pouquinho a ficha, não tá? Tá começando a mudar. Na verdade, o design é uma paixão, eu acho. Então, ele vem primeiro. Então, quando a gente começa a criar, cada projeto é único. Eu não crio um igual ao outro, não. E o mais importante, quando a gente está criando, é pensar, isso é o sonho do cliente. Porque uma área externa é um sonho, não é construção apenas. Ele vai passar muito tempo com a família ali fora, ele vai fazer o seu churrasco e vai olhar para a churrasqueira e vai falar, não, era exatamente assim que eu queria
o espaço para fazer meu churrasco. Então envolve muitos pontos que de família para família muda. Então, é a Ferrari, né? É a Ferrari, né? Onde ele vai mostrar para todo mundo, não é? Exatamente. Então a gente pensa nesses detalhes para que seja de uma maneira satisfatória para o cliente. Quando acaba a obra, ele olhar e falar, não, é isso que eu queria mesmo. Então esse é o nosso goal, né? Claro que você, mais do que ninguém sabe, de tudo que acontece durante uma bastidores. obra. Nos bastidores. Os problemas, os imprevistos, atraso de material, e o pneu que fura e a equipe não chega. Então, tudo isso vai acontecer em todas as obras. Isso daí não tem. Às vezes eu falo pro cliente, gente, quem fala que não vai ter problema a obra, a pessoa tá mentindo. Porque, ou ela nunca construiu. Porque vai dar problema. Só que o importante é ter as pessoas na frente para solucionar esses problemas e fazer acontecer. Então, esse também é o nosso goal. Isso daí é quando você contrata uma empresa idônea, que além dos problemas que causa, um dia chove, não dá para você fazer aquela programação, Cibele trabalha em área externa, no verão e ela depende daquilo ali. Agora chega na época de chuva, precisa concretar uma piscina, já não dá para concretar, tem o tempo do cimento, tem muita coisa envolvendo, variável. Mas o mais importante é a contratação de uma empresa idônea para resolver os seus problemas, que você não contrata uma empresa somente para fazer, também contrata aquela empresa para poder resolver os problemas. Exatamente. E isso não chegar no cliente, porque a gente tenta resolver de uma maneira que quanto menos estresse possível chegar no cliente, esse é nosso objetivo. Sim. E acontece, como você disse. Muito. Chuva, segunda-feira mesmo, choveu de segunda para terça, eu não consigo passar uma inspeção underground porque tá cheio de água. E aí o inspetor chegou lá e falou, eu não vejo. Eu falei, ok. O meu inspetor falou, ok, mas eu não consigo tirar a água da valeta. Aí tem que esperar secar e chamar a inspeção novamente. Então, são muitos detalhes envolvidos que podem ter imprevisto. Sim. Mas o mais importante é o resultado final. Eu sempre falo com meus clientes e falo, não, fique tranquilo que vai ficar lindo, impecável no final, apesar dos percalços durante a obra. E Cibele, para quem está assistindo e talvez não entendeu ainda muito bem, ou não conhece mesmo a Greenville Outdoor, quais são os serviços, o que a Greenville Outdoor faz? Bom, a gente tem a parte de projeto, de desenvolvimento de projeto, de design, de área externa. Então, você pode ter apenas o projeto, que a gente trabalha com essa linha. E a maioria, que a gente faz, é a obra pronta. Entrega a chave na mão. Então, a gente constrói tudo da porta para fora. Né? Então, a piscina, pérgola, summer kitchen, toda a parte de piso, paisagismo. Entrega com a geladeira cheia de cerveja, cara. Sério? E a barbecue com carne. Opa! Sério? A maioria dos nossos clientes a gente acredita? Que entrega isso? Com churrasco. E é diferenciado. Trabalha para muitos artistas e quando vai entregar a área externa, entrega com uma festa, cara. Verdade. A gente tenta fazer nos pequenos detalhes a diferença. Eu tenho uma curiosidade aqui. Eu tenho vários amigos que têm casa aqui, tem aquele sonho de ter um backyard legal com piscina. Qual é o tempo mais ou menos, assim? É muito burocrático o processo? É muito difícil? As permissões, demora muito? Sim. Sempre quando a gente fala de área externa, é burocrático por conta dos furacões. Então, a gente tem aqui a incidência do vento em várias estruturas externas. E isso deixa os permits, que a gente chama aqui, junto com a cidade, muito mais complicados do que seria em um estado que não tem. Então, a gente tem aí o tempo sempre de permissões do HOA, que é o condomínio que a pessoa mora. Então, a gente tem que aprovar com eles cor da pérgola, detalhes do projeto. Quando a gente tem essa aprovação, a gente entra com a cidade, na prefeitura, para ter, junto com engenharia, cálculo estrutural, para ter os permits necessários para começar a obra. A gente só começa quando esses permits estão na mão,
prontos para começar, aprovados. Tem que estar aprovado. Porque daí a gente começa, durante o processo, a ter inspeções. Porque tem muitas inspeções. Então, a burocracia também não é só durante os documentos, mas as inspeções também. Porque a gente tem, até concluir a obra, muitas inspeções que são feitas pela prefeitura. Então, burocrático é muito importante a empresa ter in-house toda essa parte de permit, HOA e acompanhamento do cliente que a gente tem. Então, a gente desenvolve tudo dentro do Office e acompanha o cliente em qualquer aplicação para que isso corra mais fácil, mais fluido. E aí, a gente começa a obra, né? E cada obra tem um time diferente de vamos falar, previsão, né? Sempre quando a gente tem a piscina de concreto, é um prazo maior. Porque a gente precisa de 30 dias de cura do concreto, que é o correto. Então, acaba tendo esse tempo a mais no processo todo de construção. Mas, nada que a gente não consiga resolver. Pegando esse gancho, além daquela piscina de concreto que são feitas aqui, normalmente são feitas aqui, a Cibele está com uma novidade que esses dias ela finalizou 2 casas, 2 vizinhos aqui em Dr. Phillips, sensacional, que é a piscina de vinil, né? Isso. Ela já vem pronta, só cava e põe lá. E põe o maquinário. Isso tem várias vantagens, porque o tempo de execução da obra diminui muito. E fora o acabamento da piscina de dentro, porque ela vem toda pastilhada. Então, o acabamento é maravilhoso, é macio, o que vai contra... Aquele pé raspado, que você raspa dentro da piscina, rala o pé. Não existe isso daí, entendeu? Caramba! Então, isso, assim, é uma inovação. Jacuzzi toda com acrílica, né? Toda com acrílico, transparência. Bonito, viu? Fica além de sofisticado. Bonito. É um projeto. E eu acho que na revista tem uma piscina dessa daí. Tem um spa com acrílico. Com acrílico. Então, fica muito sofisticado. Eu gosto muito do... Aqui na Flórida, outra curiosidade. Eu já vi uns negócios, umas notícias. Sinkhole, né? Que eles falam que é aqueles buracos que tem lugar que não pode cavar porque abre um buraco, engole tudo. Você já se deparou com algo assim do tipo? Tem mesmo isso? Como que faz? Eu já vi 2 sinkholes aqui que aconteceram na área, neighborhood ali do meu condomínio. Não em obra minha, graças a Deus não. Mas o solo da Flórida é muito complicado, né? Porque é tudo pântano, né? Isso. E aí foi tendo aterramentos. Aproveita esse gancho aí. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, você pode me dizer se isso é verdade. Aqui pro lado de Winter Park, tem um quartel-general ali, não tem um negócio do exército ali, do Army ali, grande, pega mais de um quarteirão, sabe, conhece? Não. E me falaram que aquela região, tem uma determinada região ali, não tem piscina e não pode ter. Por causa das minas terrestres. Uau. Minas terrestres? Minas terrestres. Como assim? Não, essa história eu não conheço. Eu ouvi falar, nunca pesquisei isso daí a fundo para saber. Mas tem uma região ali, não me recordo agora, perto do quartel, na região do quartel ali, tem um quartel do Army ali, e não tem piscina mesmo nas casas. Que loucura. Não tem. Nós trabalhamos um tempo atrás aí numa casa ali, não tem piscina, e aí conversando com as pessoas, não, aqui não pode ter, essa região não pode ter, por causa de há muitos anos atrás, tal, aqui tinha minas plantadas, e eles têm medo de cavar aqui e encontrar... Uau! Curiosamente, em Winter Park, teve um hole sink que foi em 1940, se não me engano. Ele foi o maior da Flórida. Então, aconteceu lá, em Winter Park. Foi uma área enorme, é algo assim, eu vi fotos. Depois pesquisa isso daí, Sibeli. Sibeli, isso daí. Curiosidades. Pesquisa isso daí. Curiosidades da Flórida. Curiosidades da Flórida. E, Sibeli, como todo jardim sempre está sendo transformado, o que você tem hoje que está... seus novos projetos, que tá saindo agora, coisas novas, ideias novas, projetos novos, as novas tendências do mercado.
Ou do mercado não, ou da Greenville mesmo, os projetos novos da Greenville. Sim, não, a gente sempre na verdade, pensando e executando coisas novas, né? Projetos novos. Ontem eu tive num estúdio e a gente vai começar novidade aqui em primeira mão, porque eu tive ontem no estúdio. Eu vi! Eu até falei que vai ter várias pessoas nos sofás, pessoas conhecidas, que a gente vai estar trazendo para conversar, pessoas que são clientes, celebridades, realtors, que a gente atende já há muitos anos, arquitetos também, que a gente vai sempre ter essa conversa ali no estúdio sobre algum assunto ou sobre uma obra específica que a gente fez junto, trocando experiências. Então, isso é um projeto novo que ontem a gente desenvolveu. Eu vi o story que você postou, eu falei, pô, bacana. Bacana. E muitos outros que estão aí acontecendo, uma expansão na área de piscina, novidades na área de piscina. Estou trabalhando nisso, mas em breve eu consigo contar. E você sempre tá indo pro Brasil trazer novidades de lá, né? Sempre. Esse ano eu já fui 2, 3 vezes e estive no Canadá, num treinamento por 4 dias, sobre piscinas pré-moldadas, para a gente estar trazendo mais novidades. Então, a gente está em busca, possivelmente em novembro eu vou estar em Dubai, que é a maior feira de construção do mundo. Então, a gente está sempre buscando melhorar, né? Bacana. Porque isso a gente vai estar ligado ao design e vai cada vez... E agora me diz uma coisa. Lá do comecinho, quando você começou aqui, chegou na América, a língua tava meio travada, difícil para poder se expressar, entender o mercado americano, como que funciona, bem diferente do mercado brasileiro. Me diz aí, com aquele coraçãozinho brasileiro, chegando aqui, e o jeitinho? Você chegou a fazer o jeitinho brasileiro aqui, quando você chegou? Não. Na verdade, quando eu cheguei aqui e vi a diferença de cultura, né? Meu filho foi alfabetizado aqui. Então, ele me trazia muito lições todo dia de eu ver o quão cultural é a questão da índole aqui, do americano, da palavra, da índole do fazer certo, independente de religião, mas de moral, né? E culturalmente é um choque, né? O brasileiro, que muitas vezes no Brasil, quem é o esperto é o que passou a perna no outro, é o que vendeu algo que não é justo, e aqui é totalmente ao contrário, né? Então, foi uma lição, e eu acho que a comunidade brasileira, infelizmente, não podemos generalizar, lógico, mas infelizmente a gente, muitas vezes, é taxado, né, como, tem um jeitinho brasileiro, ela não tá fazendo da maneira correta, porque muitos não fazem, né? Muitos não buscam fazer, eu acho. Eu acho que o brasileiro, ele fala assim, não, deixa eu fazer assim, que tá bom, vai passar. E eu acho que isso é uma mentalidade que quem muda de país e muda de cultura, quando você muda de país, você está vivendo a cultura, né, do americano. Eu acho que a gente precisa buscar cada dia. Então, logo que eu cheguei, eu falei, não, eu acho que vamos fazer as coisas da maneira correta, né? Então, por exemplo, áreas externas, empresas de áreas externas. Tem pouquíssimas empresas que são licenciadas, que tem o GC, um number que pode construir tudo. Isso não é barato, isso não é fácil fazer. Não é qualquer um? Não é qualquer um, mas desde quando eu montei, eu falei, não, eu quero fazer da maneira correta. Consegui fazer no primeiro ano? Não consegui. Eu demorei aí quase 3 anos para conseguir licenciar a empresa, fazer tudo da maneira, não só por custos financeiros, que são custos altos, mas como também para a gente tem que ter a experiência, tem que comprovar. Então, eu sempre quis fazer da maneira correta. Então, eu cheguei e não pensei no jeitinho, não. Eu fui já com a mentalidade de fazer da maneira correta, e cada dia vejo que foi uma escolha muito importante para a questão da índole mesmo e do nome. Porque o que acontece é que quando você vai construindo de uma maneira séria, de uma maneira... todo mundo fala do nome e fala, não, ok, ela é séria,
faz tudo da maneira correta, entregou o que vendeu. Então, eu vejo que em todas as áreas a gente tem esse problema, né? Muitas vezes eu vejo das empresas brasileiras. Então, eu gostaria que não tivesse, que a comunidade brasileira fosse conhecida como... Porque a gente tem uma garra e um atendimento e uma série de qualidades que o brasileiro... Não. Gente, o brasileiro é como falar, nada se destaca. o brasileiro. Ele se destaca. Ele chega num país que quanta gente não fala nada, língua. Não domina o assunto, vai lá, aprende, se torna um profissional excelente. Então, a gente tem muita qualidade e tinha que, né, parar e reavaliar essa parte. E o americano ele te dá essas condições, né? Eu me lembro, logo quando comecei a trabalhar com construção, uma vez eu cheguei na casa do cliente gesticulando, né? Se cortar suas mãos, você não conseguia mais falar com ele. É igual indiano, né? O indiano fala... Aí ele falou assim pra mim assim, não se preocupa. Você ainda fala a sua língua, você fala o espanhol e você tenta falar a minha língua. E eu, que só falo a minha língua. Eles dão muito valor. Eles dão valor. Eles dão muito valor. E eu, quando comecei a trabalhar com americano, realmente, primeira coisa que eu chegava era pedir desculpa, às vezes por causa da pronúncia ou alguma coisa que ele não entendesse, ele falasse. E sempre que eu começava com essa frase, eles foram sempre receptivos, falando, não, viu? Eu não falo uma palavra sem ser inglês. Eles sempre falaram isso. E sempre não foi uma barreira para vendas, por exemplo, porque eles viam os outros diferenciais. E vendia. O que eu acho muito bacana na cultura americana é a questão da confiança. O brasileiro, você tem que fazer algo para ele confiar em você. É dessa forma. Pode ver. O brasileiro, exatamente. Geral, isso daí é geral. Você já fica um pé atrás. Não, é sempre, geral, né? É geral. E se você estiver fazendo algo para mim, sem eu pedir tal, tudo, eu já vou desconfiar de você, porque alguma coisa... Tá querendo alguma coisa em troca, tá? Gente boa demais. O americano já não. Ele te dá confiança. E ele só tira essa confiança se algo der errado. Se você perde a confiança. É o contrário. Entendeu? Tipo assim, perdeu a confiança, acabou com ele. Acabou. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Entendeu? E eu acho, interessante. Mas tem muitas empresas boas que eu vejo aqui em Orlando, principalmente, que Orlando é pequeno e acaba uma conhecendo a outra. Muito. E você escuta, aquele fulano foi lá, aquele ciclano, aquele... Entendeu? Então você conhece, você acaba conhecendo. Sim. Como existe muitas boas, também tem aquelas ruins. Muitas, sim. Entendeu? Tem aquela ambas. Ruim que querendo ou não querendo, sempre deixa aquele rabo. Sempre acha que o jeitinho vai colar. Mas pelo tempo, Cibele, que nós estamos no mercado, igual nós já falamos aqui no podcast, na revista, todas as empresas que estão na revista são praticamente do mesma época, todas, e todas estão consolidadas, todas trabalhando junto. E essas outras empresas, quantas empresas, quando você começou, já ficaram para trás? Muitas, Tinha empresas com nome forte quando você começou na sua área, entendeu? Então, quer dizer, e hoje não existe mais. Não existe. Por quê? Porque quis dar jeito, quis dar golpe, não adianta, não cola. Não. É uma coisa que não acontece, é jeitinho na América. Exatamente. Muitas pessoas acham que vai vir pra cá e vai dar jeitinho. Isso daí... vai passar perna no americano. Não adianta, não existe isso daí. A malandragem lá do brasileiro... Brasileiro é a malandraginha, né? A malandraginha boa lá do brasileiro. Aquilo ali ficou ali no Brasil. Não adianta, porque aqui não cola. Entendeu? E se ele continuar... Logo cai. E o brasileiro, ele cresceu acostumado a quebrar regras, né? No Brasil, às vezes, quem segue regras é aquele, nossa, né? O nerd, ou mesmo na escola, aquela coisa. Não, aqui, as regras têm que ser cumpridas. É diferente.
Então, vamos bora lá cumprir para poder... A gente está no país, né, que coloca as regras. Então, eu acho que a gente precisa sempre prestar atenção nisso. E eu acho que é o que você falou. Nenhuma empresa que tem 8 anos, que, né, não é nova, fica no mercado, que se consolida estável e em crescimento, né, que não seja um crescimento tão, né, brusco, mas que está sempre, a cada ano, crescendo, não tem como uma empresa que não seja séria, eu acho, se consolidar dessa maneira. Então, acho que é importante... Não tem. E sempre buscando inovações, sempre trazendo inovações. Mas o que eu achei mais incrível é essa mudança de ambiente. Nós trabalhamos, a Fênix e a Inaine trabalha fazendo o interior das casas. Sim. Você faz o exterior. Sim. E muitas vezes nós estamos na tá mesma obra junto. Muitas obras junto. E o que eu achei interessante é que alguns anos atrás... Nós íamos fazer uma reforma numa casa de um americano, era aquilo basiquinho, assim. Agora o americano já começou a mudar as ideias, já vamos mudar, vamos fazer um negócio bonito. Brasil, aí os caras falam assim, americano, não, Brasil tem ideias boas. Eu acho que o Brasil, ele vem, né, a gente vem do design, Itália, Brasil... eu acho que somos referências em design no mundo, né? Os americanos não são. Inventa, são né? Inventa, né? E gosta de inventar, Você acha que o brasileiro talvez erra nesse ponto de não valorizar o que a gente tem? Não reconhecer isso aí? Eu acho que, às vezes, sim. Porque o brasileiro, muitas vezes, ele tá olhando para outra coisa e não tá olhando para valorizar a empresa. Eu percebo. E muita coisa também, às vezes, eles... eu acho que você deve também ver isso. O brasileiro, ele muitas vezes quer ter vantagem, né? Nas coisas, no cliente e tal. Não quer perder. Não quer perder. Então, o americano é super correto. Se ele pedir para você tirar uma tomada daqui, colocar 2 metros dali, ele vai perguntar, quanto que vai custar essa mudança, porque ele é muito mais correto. E aí eu vejo, né, essa questão. Então eu acho que o brasileiro muitas vezes não valoriza essa parte de ver o esforço. Às vezes acha que, né, então... Hoje nós vimos que lá atrás você entrava numa casa, Douglas, para poder fazer uma obra, mudar uma tomada, vou dar o exemplo da Cibele, mudar uma tomada. E aí, muitas vezes, simples ali, é só tirar um cover pro outro, muito simples, você não vai gastar muito tempo para poder fazer. A gente até fazia, não cobrava nada. Sim. Aí o americano, tipo assim, ficava naquela lei. Por quê? Quando ele contratava o americano para poder vir fazer um trabalho, se ele pagou pro americano apertar 2 parafusos, se tiver o terceiro, ele não vai apertar. Exatamente. E o brasileiro é todo... Não, o americano se ele vai pra obra, porque o cliente falou que tá pronto pra ele começar, e ele chega lá e tem algum imprevisto, ele fala assim, olha, não vou poder começar porque a outra empresa não terminou isso. Ele já dá um back charge. Isso é muito comum. Então, ele já vai cobrar um fee porque ele se deslocou e não pôde trabalhar. Então, essa parte, gente, o brasileiro, ele é maravilhoso para prestar serviço, maravilhoso, porque a gente quer agradar o cliente, a gente quer fazer mais do que a gente vendeu. Sim. Então, a gente muitas vezes não vai cobrar sempre muita entregar, coisa. Jogar uma polêmica aqui de pagamento, posso? Pode. Eu tinha outra polêmica para jogar. O tema de pagamento aqui, eu quero perguntar. É comum, você acha, aí, as empresas americanas fazer um serviço sem receber o pagamento? Igual muitas empresas brasileiras às vezes faz. Paga 30%, 40% e eles mandam toda a equipe deles para fazer lá tudo, piscina, área externa, tudo, e vai pagar o restante só depois que termina. Isso é comum também nas empresas americanas ou não? Nunca. Sempre o pagamento de obra é por etapa, né? Vai dividindo por etapa. Eles não fazem a agenda, por exemplo, uma empresa de piscina americana. Concretou. Enquanto você não pagar aquele step da obra, ele não põe na agenda o próximo. Ele não põe na agenda. Então, eles assim, certinho. Eu vou atrasar 4 dias para pagar.
Não tem problema, a gente vai esperar o pagamento. Depois que você pagar. Assim que você pagar, você vai entrar na fila pro próximo step. Então, é bem assim. A gente brasileiro quer agradar, manda a invoice do step. Aí fala, vou trazer o dinheiro do Brasil, ou tá aplicado, eu vou tirar da aplicação. Isso toma alguns dias. A gente fala, não tem problema, fica tranquilo. Paga aí no Brasil. Vai seguindo, né? E vai levando. Vai seguindo, porque é errado, né? Então, por isso até eu acho que o americano é muito melhor pagador, porque ele acaba o step, ele te procura para pagar. Muitas vezes você não manda invoice, ele já fala, olha, vai vir quando? Por quê? Porque ele sabe que funciona assim aqui. Pagou, agendou. E a gente brasileiro que acaba querendo agradar. Então a gente tem que americanizar mais isso. A gente veio da cultura do fiado, do pague em 12 Sibeli, parcelas. Me diz uma coisa. A questão da imigração. Você trabalha com muitos trabalhadores na área externa, como nós trabalhamos na área interna. Como que você vê isso daí? Chegou a te afetar alguma coisa? Principalmente essa questão dos tarifaços aí, que vem mercadoria de fora, demora, atraso de mercadoria, de chegar material. Fala um pouco disso daí pra gente. Acho que todas essas variáveis me afetou, tá? A questão da imigração foi muito forte, porque não só por causa do medo, eles não queriam sair para trabalhar, né, de caminhonete eles não queriam sair. E, infelizmente, a gente tem algumas equipes e alguns trabalhos específicos, que é o trabalho mais de braçal, bruto, né? Vamos falar, a piscina, o ferro da piscina, quem faz o concreto da piscina, a parte mais bruta, que também isso serve para casa, para construção de casa do zero. Não temos essa mão de obra totalmente legalizada. Não temos, isso é um fato. E não são nem brasileiros que trabalham com essa força mais bruta. Não. São os hispanos, normalmente, guatemalense. Tem uma série de... Pro pessoal que está nos assistindo, por que nós estamos falando isso daí? Porque o brasileiro, ele não trabalha... É difícil você ver um brasileiro trabalhar numa escavação. Muito difícil. Um brasileiro trabalhar num concreto. O brasileiro trabalhar num rufo, que é o telhado. No madeiramento. É muito difícil. Muito. Você vê brasileiro trabalhando mais num remodeling, num tile, em algo desse jeito, dessa forma interno dentro da casa. E esses aí nós falamos que é mais ou menos os hispanos, que é o Guatemala, o mexicano, enfim, os venezuelanos. Então... porque o brasileiro, a construção brasileira é muito boa de finalização. Sim. No entanto que quando você trabalha com construção lá, né, quando eu tenho cliente que até às vezes construtor lá e vem ver uma casa aqui, a gente fica horrorizado. Porque a parede nunca é reta, o piso nunca tá cortado da maneira certa, o layout de piso não existe, né? Não existe. Eles não pensam no layout, né? Por exemplo, em obra do Brasil, é muito comum, você vai começar a sentar qualquer estudar o layout. Porcelanato, tem um projeto mostrando onde começa, aonde vai dar o corte. Isso aqui, os arquitetos não fazem. Isso não existe aqui. Pelo menos estamos falando de casas normais, não da custom home, que é uma construtora mais, né, mais high-end, mais, né? Então, o brasileiro, ele é muito bom de finish, de acabamento. E aí, aqui, os brasileiros fazem o acabamento. E eles fazem muito bem feito. Como você falou, o porcelanato, a parte mais detalhe é o brasileiro. É a equipe brasileira. Porque a gente tem equipes muitas, né? Porque cada um faz uma coisa. Sim. Então, são entradas e saídas de equipe, bastante circulação. Mas essa parte bruta me afetou muito, te respondendo a questão da imigração, porque são pessoas que realmente, a maioria não tem documento e a gente precisa deles. Eles trabalham super bem. Claro, tem a parte de imigração que a gente sempre fala, né? Tem muita gente que não é boa, mas também tem muita gente que é boa, trabalha bem e a gente precisa. Então, afetou. Eu tive, num período aí,
um atraso de obra por conta disso. Depois parou. Foi umas 3 semanas que eles ficaram com muito medo, porque estava tendo muita batida. Depois deu uma passada e isso passou. Eu acho que agora a gente não vai ter mais tão forte isso da imigração aqui, eu acho, né? E a outra pergunta foi da tarifaço. Da tarifaço. O tarifaço, ele ainda não afetou, mas ele tá já para afetar, porque o alumínio, por exemplo, que é um material que eu uso muito, a gente vai ter aí uma alta bastante em porcentagem nos próximos 2 meses. Então, eu tô segurando o preço, mas vai chegar uma hora que quando eu vou ter que repensar essa questão, né, da porcentagem. Então, eu acho que ele vai impactar mais um pouco para frente. Eu também acho disso. Daí nós trabalhamos, a Fênix trabalha com material de PVC e impactou. Recebemos uma mercadoria semana passada, né, Douglas? E hoje o pessoal tá recebendo outra mercadoria, impactou. A taxa aumentou muito. E aí a gente tenta segurar, né, Sibeli? A gente tenta segurar ao máximo. Segurar, mas eu acho que vai chegar uma hora que isso daí vai ter que se refletir, né, pra frente, entendeu? E o que eu tava até conversando com o Carlão esses dias. Falei, Carlão se preocupa muito na questão, poxa, mas eu falei, pensa numa coisa, o cara tá ali, tá vendendo. Ele vai vender até acabar o estoque dele, sim, entendeu? Porque o até acabar o estoque dele, mundo, entendeu? Porque não adianta. E outra, você não pode se comparar com uma pessoa que tá ali dentro do storage vendendo, paga $200, $150 no aluguel do storage, e põe tudo as mercadorias ali e abre lá quando o cara vai lá buscar, entendeu? É diferente, você tem uma estrutura, você tem um custo, você tem funcionário, você pagar seguro, que é muito alto. É muito alto, entendeu? Work compensation, liability, é muito alto, você paga tudo isso daí e para você ficar segurando. Vai chegar uma hora, igual você falou, isso daí foi uns 3 meses atrás. E já tá começando a chegar no gargalo, entendeu? Eu acredito, muitas coisas aumentou muito. Se você vai fazer compra, eu compro material para obra todos os dias. E eu vejo isso daí aumentando. Até nos pequenos itens, né? Nos pequenos itens. Cano, eu vi, material de elétrica. Drywall, que você pagava $9, tá quase 18, entendeu? Então, quer dizer, tá aumentando cada dia mais, tá chegando isso daí, aos poucos tá chegando, entendeu? Mas vai chegar uma hora que isso daí vai ter que ser repassado pra ponta lá pro cliente final. Exatamente, então eu acho que aí nos próximos meses a gente vai ter um reflexo. E me diz uma coisa, Sibeli, de onde você era do Brasil? Interior de São Paulo, Limeira. Pra frente de Campinas, né? Limeira, pra frente de Campinas, 40 minutos de Campinas. Quando eu vou, é pertinho pra descer ali. Aí desce em São Campinas e fica com a família. Fica com a família. Bom demais. Chegou em Orlando, na Flórida, sempre ficou aqui, nessa região aqui. Já chegou direto aqui. Sempre eu já conhecia aqui, né? Eu ficava um mês de férias, ia com o filho na Disney. Não teve choque de clima, de nada? Não, maravilhoso. É fácil, eu jamais moraria num estado do norte aqui, porque é muito frio e eu realmente não gosto. Eu gosto... neve, vamos esquiar, ficar 4 dias, é o máximo a volta. Então, eu escolhi realmente aqui e a gente já visitava, porque eu acho que é maravilhoso. Fora a Disney, né, gente, que é um sonho, vem pra cá de férias, curtir a Disney. E quando sai né, você entra num mundo paralelo, né, ainda mais quando você vem só de férias. Quando você muda, o contexto muda, né? Um pouco. Quando a gente ia aqui na Universal, né, cara? Aí você entrava lá no parque da Universal, você não conseguia imaginar que você tava praticamente no centro de Orlando, né, velho? No maior porte ali, no miolo ali, tudo aquilo ali dentro ali, né, meu? Barco passando de um lado pro outro. É um mundo de imaginação. Eu sempre falo, se você não achar algo pra fazer em Orlando, você não vai achar lugar nenhum do mundo. Tem lugar nenhum, tem muita coisa pra fazer aqui. E com criança pequena... com adolescente, só adulto, eu acho fantástico, que tem para todas as idades. Então, eu sempre fui fã de Orlando. Sibeli,
Nos seus projetos, como que você encara a questão de materiais sustentáveis para poder montar o projeto? Porque nós estamos falando de área externa, tá? E muitas vezes você precisa montar com materiais sustentáveis por causa do solo, impermeável. Aqui nós temos muito brick, né, que é os pavers, que tem essa filtração legal de chuva, de água de chuva, tudo. Como que você lida com isso daí na hora de montar o projeto, apresentar para o cliente e você ter essa visão e passar para o cliente, olha, vamos usar dessa forma que fica melhor, esse material é um material sustentável, esse material é reciclável, esse material é bom por causa... Como que vê isso daí? E o cliente... Ele tá já pegando essa questão aí, que uma parte do pessoal fala sustentabilidade, outra parte fala não tem nada, é igual do aquecimento global, né? Uns apoiam, outros não existe aquecimento global. Eu acho que a nível de material, os Estados Unidos estão muito atrás do Brasil. Então, quando a gente vem para cá, desde quando eu cheguei, eu busco material diferente. Todo momento, não é só no piso, na grama sintética, Claro que durante todo esse processo, a gente já começou a trabalhar com um brick que ele é permeável. Quase ninguém sabe que existe, não é trabalhado a sustentabilidade, eu acho aqui, sabe, no sentido de novidades de materiais. O mercado não te dá isso, você tem que ir realmente procurar. Já fiz mais de uma casa com um brick permeável. Ele é 100% permeável. A gente tem um preparo do solo totalmente diferente abaixo. E aí a gente pode contar toda essa área que a gente colocar esse piso como permeável. Então, a pessoa que tem um cálculo numa casa de permeável, impermeável, que aqui muitas vezes, a prefeitura pede, né, o condado. Sim. Isso é super interessante, porque daí ela ganha mais área, por exemplo, para colocar piso no fundo da casa. Porque a gente tem uma porcentagem, como você disse, por causa do solo, é uma porcentagem muito maior de área permeável do que no Brasil, por conta da drenagem do solo. Aqui é uma drenagem lenta, né? O lençol freático, ele tá super acima, no entanto que a gente escava a piscina e a gente acha água e tem que ficar drenando 24 horas ali a água, até a gente concretar para segurar essa água. Então, é muito raso. Então, eu já fiz e é uma novidade. Também a grama sintética é uma novidade, porque existe uma grama sintética hoje 100% permeável, que é feita aqui nos Estados Unidos, em outro estado, e a gente já também implementou, já testou. Claro que são produtos que custam mais do que o normal, né? Ele tem um custo mais alto. Mas é uma opção que sempre eu dou para o cliente, porque eu preciso trazer solução. Então, se ele não tem área permeável, a gente precisa buscar. Muitas vezes eu vou fazer um orçamento na casa de um cliente, eu e o Carlão vai fazer um orçamento na casa do cliente. O cliente pergunta: a grama sintética, ela é quente? Ela queima o pé? É mito ou é verdade? É verdade, é verdade. É mito ou é verdade? É verdade. Ela esquenta muito no sol, no verão aqui. Claro que tem uma variação de marca, né? Porque tem várias marcas no mercado. Sempre precisa ser americana, porque são as melhores. E depois, a gente tem gramatura de tela, né? São diferentes, tem vários modelos. Mas a gente já tem um produto que é uma areia que você joga por cima. Tipo umas bolinhas de uma areia, borrachinha. Ele parece mais uma areia, mas tem umas bolinhas no meio. Que ela dá um cool down, então ela baixa aí cerca de o quê? Tem lá, ela vai baixar de 5 a 7 graus Celsius, por exemplo. Então, ela consegue... Claro que você, ao longo de 2 anos, você perde porque ela vai entrando. Daí você reaplica, porque é uma coisa que você pode aplicar a qualquer momento depois de instalada. Então, isso ajuda muito. Ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito é deixar um ponto de irrigação para essa grama. Porque vai usar à tarde,
liga a irrigação, vai molhar, molhou a grama sintética, ela cai. A temperatura, assim, muito rápido. Tá, e o tempo de vida dela? Eu trabalho com uma... Não, o tempo de vida que eu falo, tipo assim, eu vou molhar ela ali. Uhum. E aquilo ali não vai com o tempo ele começar a apodrecer ali, ela começar a se danificar? Não. Eu uso uma grama sintética que tem 10 anos de garantia. Então, qualquer problema de desgaste, claro, usar do modelo certo na área certa, que a gente não vai usar um modelo residencial para um campo de futebol que tem... Tá aí a questão de valores também, Exatamente, porque uma grama sintética para uma área em que vai ter um jogo de futebol, ou não, né, vai ter vários por dia, é totalmente diferente da grama residencial que a gente vai usar eu vejo, na piscina. porque igual agora teve o campeonato mundial aqui em Orlando, né? E eu fui a alguns jogos assistir e eu via lá os caras entrando com mangueira lá, teve uns campos, eu entrava com a mangueira e jogava água, né, no intervalo do jogo. E outros, os sprinklers saindo no campo e aguando, né? A gente vê isso daí no Brasil com grama normal. Uhum. Eu falei, pô, mas molhando? Pra que molhando a água? Grama sintética molhar, né? Então é por causa disso daí, pra baixar a temperatura dela. Abaixa a temperatura dela, sim, exatamente. E não vai estragar, porque ela é drenante, ela é um piso drenante. Ela é pra isso. Ela é pra isso, então ela passa a água e fica a grama sintética. Então pode molhar normalmente. Quem não tem a irrigação automática, molha com mangueira em casa, se as crianças vão brincar, por exemplo. Então é uma opção. E aonde agora passa a rede social sua, Cibele, pro pessoal, como contatar vocês, como entrar em contato com a Greenville para pedir um estimate free? Estimate free, sempre. Sempre estimate free. Sempre. Bom, a gente tem o Instagram, que é Greenville Outdoor. Então, se vocês entrarem lá, vai ter um Linktree, que daí vocês vão conseguir contactar a gente por e-mail, pelo WhatsApp, ligar, ter um contato. Então, a gente vai cair no Office, a gente tem as meninas do Office lá, que estão respondendo durante todo o dia. Um time tremendo. Estamos com um time muito bom no Office, muito bom. E aí ela vai direcionar para um dos nossos vendedores ou para mim. Então, vai ter aí esse direcionamento dependendo do que a pessoa quer. Então, estimate free, a gente conversa com a pessoa, que é muito importante para entender o budget dela versus o sonho dela, para poder alinhar isso. Porque alinhando isso, a gente consegue fazer acontecer. E sempre dá, né, Cibele? Sempre dá, ajusta de um lado, às vezes tem um material que dá para trocar. Isso. E também fases. Porque, como às vezes o backyard é grande, né? Uma área externa ela não é pequena. Então, aí a pessoa quer vários itens. Para fazer completo, claro, é o ideal. Porém, em cada projeto dá para separar em fases. Às vezes a pessoa quer fazer, vamos fazer a pérgola Summer Kitchen, porque aí ela já pode usufruir da área de churrasco, já pode convidar amigos, já pode, e quer fazer a piscina num segundo passo. Pode ser feita. Claro, tudo tem que ser estudado por projeto por conta de localização, para a gente não ter retrabalho de quebra aqui, escava onde não teria que ter escavado já. Colocar pavers num lugar onde vai ter que remover aquele pavers. Então, a gente faz a otimização do custo para que ela não tenha retrabalho depois e isso não custe mais caro. Mas a gente consegue fazer em fase. Eu tenho clientes que fazem muito em fase. E lembrando também que toda a área externa dá financiamento também, não dá, Cibele? Toda a área externa dá financiamento. E você consegue fazer toda essa parte de financiamento também? Consigo. Consegue fazer esse link banco-cliente? Consigo. Quando a pessoa nos procura e a gente já vai perguntar para ela se ela quer financiar ou não. Porque se ela quer financiar, a gente já vai ver quais as condições, qual é o melhor lugar para indicar para ela financiar e a gente vai acompanhar esse processo. Sim. Porque às vezes quer financiar inteiro, às vezes quer financiar metade, então a gente ajuda nessa questão direcionando para o lugar certo. Por isso que é importante saber, já lá a gente já manda o formulário e ela já vai responder se ela quer, se ela é interessada ou não em fazer um financiamento. Né? Bom, bacana.
seja, não tem desculpa pra não ter uma piscina em casa, hein? Não, tem que ter. Não tem desculpa, cara. Você mora na Flórida, um calor desse. Tem que ter. A turma fala... O estado que mais constrói piscina. Mais constrói É piscina. o estado que mais constrói. Da Flórida. É o estado que mais tem piscina. Sim. Primeiro, acho que por causa do calor, né? Lógico, esse clima, né? E o pessoal é um estado que todo mundo... É, o Sunshine State, né? Sunshine State, é. Então, assim. Eu lembro a primeira vez, quando eu morava em Boston, aquele frio. Aí, quando eu vim pra Flórida a primeira vez, cara, eu lembro de avião olhando. Você olhava e as casas, realmente você vê aquele monte de piscina, né? Quando o avião tá chegando já ali pra aterrissar. É muita piscina mesmo. É muita piscina. E se você não tem a sua, agora vocês sabem como Agora, fazer aí pra contactar. Vamos, nos contacte e vamos fazer acontecer. Vamos fazer o business. É É. isso aí. Que bate-papo legal, Cibele. Pô, aprendi muita coisa aqui. Eu fiquei só ouvindo mais aqui hoje, porque eu tava só aprendendo aqui vocês dois. Os técnicos. Pô, muita coisa legal. Meu, construção. Muita coisa de construção legal que eu não sabia, realmente. Pra mim tem coisa mais gostosa É do que falar de gostosa, meu. construção. E você vai falando e, meu... E assuntos tem, pra noite inteira. Você falou um ponto-chave aí que eu acho. Você falou que você amava, tinha paixão em fazer isso, né? Desde o Brasil. E quando você faz o que ama, dá os resultados, vocês viram passando ali. Eu acho que passou a fotinha ali agora. Prospera. E muita coisa. E no Brasil também vários projetos, né? Pelo que eu já puxei... Dá uma puxadinha na capivara da Cibele aqui, né, meu? Muitos. Cibele, deixa o Instagram pra galera também. Tem um Instagram aí, o Greenville Outdoor. Greenville Outdoor. É o Instagram. Como eu falei, vai ter o Linktree ali lá. A gente tem o site também. Pronto aí. Então, entrando lá, vai ter vários canais de comunicação pra gente poder atender da melhor forma, todo mundo. Legal, bom. Cibele, agradeço sua vinda até aqui, nos homenagear com a sua visita, Obrigada com todas essas dúvidas aí que nós tiramos aí, pudemos conversar, fazer esse bate-papo, você pôde apresentar a Greenville para todos os espectadores nossos. Cibele, agradeço mais uma vez. Obrigada, Muito gente. obrigado por ter vindo aqui e já está convidada por uma próxima vez aqui ao vivo. Combinado, tá joia. Valeu, Obrigada, foi um grande gente. prazer, muito É o obrigado. encerramento, Isso aí. Douglas. Pessoal, deixa o seu like aí, compartilha com alguém e mande perguntas também. Pro próximo a gente já tem algumas perguntas aqui pra Cibele. Valeu e até a próxima. Até a próxima, tudo de bom.